Olá, sejam bem-vindos à disciplina Fisiologia Vegetal aqui no Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. Hoje nós vamos dar continuidade, aos tópicos relacionados à fotossíntese. Nas últimas 2 semanas nós vimos as reações fotoquímicas, logo depois nós vimos as reações de carboxilação envolvidas no ciclo de Calvin, e nesse contexto todo nós percebemos que existe uma limitação na fotossíntese, que é justamente e o fato de que a sua principal enzima da carboxilação, a rubisco, ela não é 100% específica para o gás carbônico. Ela também pode realizar, né, além da reação de carboxilação, a reação de oxidação utilizando o oxigênio. Né? Então, a rubisco ela pode assumir tanto o oxigênio, quanto o gás carbônico, quanto o dióxido de carbono, como etapa inicial. E, né, se for utilizado o gás carbônico ou o dióxido de carbono, ótimo, porque nós vamos ter o ganho de matéria seca na planta, nós vamos ter o ganho de biomassa vegetal, mas se a rubisco utilizar o oxigênio, nós vamos ter perda de matéria orgânica, nós vamos ter perda de matéria seca. Então existe no sítio ativo, no sítio catalítico da rubisco, uma competição entre gás carbônico e oxigênio, entre dióxido de carbono e oxigênio. Então existe esse problema inicial. E algumas plantas, elas apresentam mecanismos que suplantam esse problema, ou suplantam essa questão, e ao mesmo tempo se tornam mais eficientes no uso da água. São os mecanismos de concentração de gás carbônico, concentração de CO2, presente nas plantas do metabolismo chamado de C4, e nas plantas que possuem o metabolismo ácido das crassuláceas ou o metabolismo CAM. Então, vamos ver um pouquinho dessas questões, começando a falar um pouco dessas plantas C4, que normalmente estão em ambientes que apresentam temperatura um pouco maior, ambientes mais quentes. Né? E por conta disso, são plantas que precisam respirar menos, né? E precisam manter os seus estômagos fechados por mais tempo, para justamente evitar a perda de água. E, né, essa manutenção do estômago fechado por mais tempo, ela leva a uma dicotomia interessante, porque se o estômago fica fechado mais tempo, ela acaba não perdendo água, mas ela também não utiliza, não absorve CO2, né? E com isso a planta fica naquele dilema entre morrer de fome ou morrer de sede, porque se ela abre o estômago demasiado para absorver o gás carbônico, né, o CO2, ela vai perder muita água. E ao mesmo tempo, se ela deixa o estômago mais fechado, ela vai segurar a água dentro da planta, mas ela não vai absorver, não vai ter ganho de massa, né, não vai absorver o CO2 para o seu metabolismo. Então essas plantas elas desenvolveram ao longo do tempo mecanismos de concentração de CO2, justamente para que o sítio catalítico da rubisco apresente uma maior concentração de gás carbônico e para que a competição com o oxigênio, né, em seu sítio catalítico praticamente não exista. Né? Então, para a gente fazer uma diferença entre essas plantas que a gente diz C4 e a C3, né, é que as plantas C3 são as plantas, né, que a gente diz folha larga, né, de cotiledones de maneira geral, que são plantas em que a fotossíntese ela acontece nos cloroplastos, e todos os cloroplastos, a maioria dos cloroplastos estão localizados na região do mesófilo mesmo. As plantas C4 elas têm uma adaptação e uma modificação importante, quer dizer, a grande maioria das plantas C4 elas possuem uma adaptação importante, que é a presença maciça de cloroplastos na região da bainha vascular. Né? E isso é justamente o motivo delas serem diferentes, né? Porque justamente na região, né, das células da bainha do feixe vascular, elas vão apresentar células maiores, né? Essas células da bainha, quando a gente compara a anatomia de C3 e C4, como a gente pode ver nesses cortes aqui, né, transversais, a gente percebe que tem uma diferença nas células da bainha do feixe vascular. As células da bainha do feixe vascular de C4 elas são muito ampliadas e muito maiores do que as células, né, da bainha do feixe vascular de planta C3. Isso porque justamente essas células C4, toda a atividade, né, da rubisco, toda a atividade do ciclo de Calvin vai acontecer dentro dessas células da bainha vascular.
né? Então, como é que funciona esse metabolismo C4? Esse metabolismo C4 ele procura a concentração de gás carbônico no sítio ativo, no local de atividade da rubisco. Para isso, o gás carbônico ele vai ser inicialmente, né, o CO2 ele vai ser inicialmente carboxilado por uma outra enzima de alta especificidade pelo CO2, de uma composto de 3 carbonos por um composto de 4 carbonos, que pode ser, por exemplo, o ácido málico. Esse ácido málico vai ser transportado para a célula da bainha do feixe vascular e lá dentro ele vai ser descarboxilado, dispensando ou colocando esse gás carbônico muito próximo do sítio ativo da rubisco, para que a assimilação de carbono aconteça sem interferência do oxigênio. Existem também células em que esse ciclo C4 acontece numa única célula, né? Que podem ser organismos unicelulares ou organismos em que esse processo acontece numa única célula, né? Em que esse processo todo de transporte acontece da mesma forma, mas sem a translocação célula a célula. Bom, no caso mais comum do metabolismo C4, o que vai acontecer é que nós vamos ter 3 grandes etapas também, né? Que é a etapa da carboxilação, né? E essa etapa da carboxilação agora ela é feita por uma enzima específica, né? Mas uma enzima que não está relacionada ao ciclo de Calvin, que é a PEP carboxilase. Essa PEP carboxilase ela vai utilizar o ácido carbônico, né, dissolvido no citoplasma da célula para a formação de malato, né, e o malato vai ser utilizado posteriormente, né, para descarboxilação, vai ser descarboxilado justamente na célula da bainha do feixe, para ter uma alta concentração de gás carbônico da célula da bainha do feixe e não acontecer o fenômeno que nós conhecemos como fotorrespiração. Depois dessa descarboxilação, né, o piruvato, que é resultante da descarboxilação do malato, vai voltar, né, para a célula do mesófilo e vai ser regenerado na sua forma de fosfenolpiruvato para que esse processo seja reiniciado. Então esse aqui é o processo aqui de planta C4, onde o gás carbônico ele entra dentro da célula, ele é transformado em ácido carbônico. A PEP carboxilase transforma, né, ela justamente faz a carboxilação do fosfenolpiruvato em malato, ou seja, uma molécula de 3 carbonos, uma molécula de 4 carbonos. Essa molécula de 4 carbonos ela é transportada para a célula da bainha do feixe. Ali, a enzima NADP málica faz a descarboxilação do malato, transformando o malato em piruvato. Esse gás carbônico que foi liberado, ele vai ser disponibilizado para o ciclo de Calvin-Benson, inundando e suprimindo qualquer competição que poderia existir no sítio da rubisco. A piruvato, então, volta para a célula do mesófilo, onde ele é regenerado a fosfenolpiruvato para que esse ciclo recomece. Então aqui, a carboxilação inicial é uma carboxilação que existe justamente para poder não dar entrada no ciclo de Benson, porque ela não produz os intermediários do ciclo de Benson, de Calvin-Benson, mas para justamente fazer com que o sítio de ação da rubisco fique completamente inundado e seja completamente tomado por gás carbônico, reduzindo a quase nada o processo de fotorrespiração. Com isso, a fotossíntese fica muito mais eficiente e o que permite à planta a ter uma alta eficiência fotossintética e a manter o estômago fechado por mais tempo. Com isso, ela consegue produzir mais biomassa, mesmo mantendo os estômagos mais fechados, tendo uma transpiração menor. Né? Esse processo, obviamente, ele é regulado para que a função da PEP carboxilase aconteça somente quando tiver luz. Né? E para isso, a PEP carboxilase ela é sensível ao baixo pH, né? E ela vai ser também ativada pela PEP carboxilase sinase, que fica ativa sempre que tem presença de luz. Além disso, a enzima que age posteriormente à PEP carboxilase, a desidrogenase do malato, ela é ativada pelo sistema ferredoxina-tioredoxina, que nós sabemos que funciona sempre que nós temos elétrons correndo na cadeia transportadora de elétrons, o que é um evento, cadeia transportadora de elétrons dos cloroplastos, o que acontece sempre durante o dia. Então esse mecanismo ele é regulado para que aconteça somente durante o dia, e com isso a C4 ela tem
as estratégias aí para evitar a perda de água bem sucedida, né? Afinal de contas, ela possui alta afinidade da PEP carboxilase por seu substrato, ou seja, não tem competição com outros elementos que possam, né, reduzir a eficiência dessa primeira etapa de carboxilação. Por exemplo, o oxigênio ele deixa de ser competidor, né, na PEP carboxilase, e o oxigênio não terá espaço no sítio de atividade da rubisco, uma vez que no sítio de atividade da rubisco a competição, né, vai estar vencida pela grande quantidade, pela grande concentração de CO2 presente naquele local. As plantas acabam tendo possibilidade de manter o estômago fechado por mais tempo, né, e com isso conservam a água, e com isso a fotossíntese ela fica muito mais eficiente em altas temperaturas, fazendo com que as plantas sejam mais competentes nesse contexto em crescer e produzir biomassa do que, por exemplo, as plantas C3. Então, essas são as estratégias da planta C4, né? São plantas que normalmente estão presentes em regiões tropicais, são monocotiledôneas, são as plantas de folha estreita, e que têm grande capacidade de produzir biomassa eficientemente em ambientes com altas temperaturas, né? Sendo que elas conseguem reduzir a quantidade de fluxo de água evapotranspiratório e mesmo assim mantém uma alta eficiência na taxa de fotossíntese. Então essas são as plantas C4, né? Então, fazem parte de todo esse processo. Vamos falar de outro metabolismo agora, que é o metabolismo das plantas CAN, que é o metabolismo ácido das crassuláceas, que são plantas predominantemente presentes em regiões áridas e semiáridas, e que são plantas que têm um ambiente competitivo extremo nesses ambientes. Né? São plantas que apresentam uma taxa de respiração reduzidíssimas, muito baixas, né? São plantas que têm também como adaptação um vacúolo muito volumoso, né? E para conseguir sobreviver em regiões áridas ou semiáridas, essas plantas têm uma adaptação especial e muito complexa, que é justamente o fato de que elas mantêm o estômago fechado durante todo o dia. Então o estômago fica fechado durante todo o dia e o estômago abre à noite, que é justamente o momento em que a planta faz a absorção e a fixação do gás carbônico, né, do CO2. Então essa planta ela é capaz de manter o seu estômago fechado ao longo do dia inteiro. À noite esse estômago abre e faz a captação de CO2 para o seu metabolismo. E assim ele evita a perda de água e ele é muito eficiente na produção de matéria orgânica por ml de água consumido. Né? Aqui tem algumas fotos de plantas crassuláceas, vocês vão ver que são, né, plantas xerófilas de ambientes desérticos, né, cactos e assemelhados que fazem parte desse grupo de plantas. Né? Como é que isso funciona? Durante a noite, né, o estômago dessas plantas está aberto, e com o estômago aberto, o CO2 atmosférico ele entra na célula, é transformado, né, por estar no ambiente aquoso, em ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele vai ser transformado pela PEP carboxilase em oxalacetato e posteriormente em malato, e esse malato vai ficar armazenado nos vacúolos da célula. Então, durante a noite, essa célula acumula uma grande quantidade de ácido málico, em seus grandes vacúolos. Então é por isso que nesse momento acontece a acidificação das folhas, porque os enormes vacúolos das células vão estar repletos de ácido málico. Então o pH das folhas nesse momento, considerando a grande quantidade de ácido málico presente nos vacúolos, é um pH extremamente baixo, ou seja, um pH ácido, né? Um pH ácido pelo acúmulo do ácido málico dentro dos vacúolos da célula. Então, como é que a planta funciona? Então nós estamos, por enquanto, à noite. À noite a planta abre os seus estômatos, absorve o gás carbônico. Esse gás carbônico ele é utilizado para a carboxilação do fosfenol piruvato para a produção de uma grande quantidade de ácido málico que vai ficar armazenado dentro dos seus grandes vacúolos. Então isso aconteceu à noite de maneira recorrente, a noite toda. Durante o dia, né, o que vai acontecer vai ser que também é importante dizer que o que acontece aqui é a regulação,
desse processo todo, né? Então, durante o dia, essa PEP carboxilase ela não funciona, justamente porque ela não vai ser ativada. Então logo tem a luz, ele é fosforilado e se torna, né, inativo essa PEP carboxilase. Durante o dia, o que vai acontecer então é o desligamento dessa PEP carboxilase, obviamente, como nós falamos acima, no processo de regulação, né, e todo esse malato, né, todo esse ácido málico que foi produzido nos vacúolos, ele vai ser transportado, né, para o cloroplasto, e dentro do cloroplasto, esse malato vai ser descarboxilado a piruvato, né? E nesse processo de descarboxilação vai ser liberado um gás carbônico, um CO2, e esse CO2 vai então entrar no ciclo de Calvin-Benson, né? Esse CO2 ele vai também ser liberado no sítio, né, próximo ao sítio de atividade da Rubisco, para que esse gás carbônico seja utilizado diretamente no ciclo de Calvin-Benson, produzindo, sim, matéria seca para a planta, né, passando a produzir, né, os esqueletos de carbono que a planta vai utilizar para o seu crescimento. Obviamente que esse sistema é um sistema menos eficiente do que o C3, menos eficiente do que o C4, mas em ambientes de altíssima temperatura, em ambientes áridos e semiáridos, esse metabolismo ele é certamente o único metabolismo funcional, o único metabolismo que permite que as plantas consigam se desenvolver, né? Tanto que a gente percebe pela eficiência do uso da água, né? Enquanto uma planta CAN ela perde 50 a 100 gramas de água para cada grama de CO2 fixado, uma planta C4 ela perde de 200 a 300 gramas, né? Então ela perde muito mais água por grama de gás carbônico fixado do que a CAN, e a C3, por sua vez, que é uma planta que não tem nenhum mecanismo de prevenção, né, ao excesso de transpiração, e também não tem nenhum tipo de prevenção para a fotorrespiração, ela vai perder de 400 a 500 gramas de água para cada grama de carbono fixado. Então ela vai certamente ser menos eficiente no uso da água. Então, né, a gente chega ao final desse vídeo, falando a respeito das diferenças da planta C3, da planta C4 e da planta CAN, principalmente tendo como foco, né, os mecanismos de concentração de gás carbônico e os seus desdobramentos no que diz respeito, né, à capacidade de conservação de água ou de redução da transpiração vegetal, né, por manter os estômagos fechados por mais tempo. Bom, a gente agradece a participação de vocês hoje, né? Desejo para vocês uma boa semana, espero que vocês tenham entendido, né? Mas ficamos à disposição para tirar qualquer dúvida a respeito desse tema. Agradecemos muito e nos vemos em breve. Um abraço.